dia, meu nome é Mariane. Bom dia, meu nome é Jeffrey. E nosso trabalho fala sobre o coeficiente do novo normal em nossa formação educacional. Inicialmente, é importante ressaltar que o processo de educação do homem foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade e de seus respectivos grupos sociais. E como um legado deixado pelas principais civilizações da Grécia Antiga, nós podemos perceber que a combinação de métodos educacionais divergentes favoreceu o desenvolvimento de civilizações que surgiram décadas depois. Métodos esses influenciados por ideais sofistas e também de Sócrates, que visavam a criação de um sistema educacional baseado no desenvolvimento máximo das ciências políticas, das artes e da dialética. E a partir desse contexto, nós podemos constatar que a educação nunca esteve estagnada, pois passou por diversas transformações ao longo do tempo. Antigamente, influenciadas por pensadores como Sócrates e Aristóteles, e atualmente por outros como Paulo Freire e John Dewey, que visam o desenvolvimento e a autonomia do conhecimento, onde os estudantes devem seguir seus próprios caminhos e desenvolver suas certezas. É de conhecimento geral que, devido à pandemia do Covid-19, houve a restrição do contato social. Desse modo, a tecnologia se tornou um grande aliado para que as relações sociais não deixassem de existir. Já no âmbito educacional, não foi diferente, visto que as escolas precisavam se adaptar ao novo normal, ou seja, ao modelo online. Para isso, recorreram ao uso de ciências tecnológicas com finalidade de dar continuidade às aulas, fazendo com que seus alunos não ficassem parados sem aprender nada durante esses quase 2 anos de pandemia. Por outro lado, de acordo com a pesquisa do Instituto Data Senar, dentre os 56 milhões de estudantes matriculados em escolas básicas e privadas, 33% tiveram suas aulas totalmente canceladas e 58% migraram para o modelo online. Essa radical mudança fez com que a evasão escolar aumentasse, visto que muitos jovens que pertenciam a famílias de baixa renda, fazendo com que fossem atrás de empregos para diminuir os problemas financeiros da família, algo que se tornou mais importante do que dar continuidade à sua formação acadêmica. Ao analisarmos, então, alguns estudos acadêmicos e outras pesquisas, e apesar de existir um equilíbrio positivo entre o nível de acessibilidade a alunos de escola pública e privada, o modo como ocorreu esse acesso foi divergente, visto que, para a maioria dos alunos de escola pública, o acesso ocorreu com diversos empecilhos, como a qualidade da internet, visto que muitos utilizaram internet em redes móveis, como internet 3G ou 4G, dificultando a possibilidade de adquirir o aprendizado e ter acesso aos conteúdos disponibilizados pelas instituições. Um exemplo são os jovens que viviam no meio rural. Dentre eles, o Alan, uma vila de 11 anos, em que seu pai teve que construir uma barraca no meio de sua lavoura para que ele pudesse ter acesso a tecnologias móveis e assim conseguisse ter um acesso mais prático às aulas online. Observando tal cenário, ressalta-se que, apesar de todos os impactos negativos durante esse processo, os profissionais da educação se esforçaram ao máximo para que houvesse uma melhor adaptação dos alunos, assim desenvolvendo planos de ação cada vez mais eficientes, e entre eles está o Blended Learning, que é um método de ensino que mistura as características das aulas presenciais e as aulas online. Com tudo isso, a gente chegou às hipóteses que encontrariam uma grande disparidade social entre as escolas públicas e privadas em relação às aulas online, visto que nas escolas públicas o governo brasileiro não investe muito em educação atualmente e eles demoraram na pandemia para dar acesso aos instrumentos necessários para os alunos conseguirem acessar as aulas. Já nas escolas privadas, o investimento é interno. A gente pode usar o exemplo da nossa escola, que em uma semana já estávamos usando a plataforma como Classroom e aulas Meet logo em seguida. Nossos objetivos eram identificar como a tecnologia estava sendo utilizada para as aulas online, apontar as falhas do governo, que evidentemente tiveram, e também analisar como os materiais estavam chegando aos alunos por meio da tecnologia. Para realizarmos a nossa pesquisa, então, desenvolvemos um questionário, um formulário que foi disponibilizado a 3 instituições, e 2 de âmbito público e uma instituição privada, 2 aqui da região de Lajeado e uma de um interior do município próximo. E as principais perguntas feitas a eles foi em relação ao nível de acessibilidade, a qualidade do aprendizado,
como eles avaliaram, se melhorou, piorou, continuou igual durante a pandemia, e também os aparelhos eletrônicos que foram utilizados, visto que muitos alunos de escola pública principalmente, só tiveram acesso a essas aulas a partir de quando as instituições mesmo disponibilizaram a eles eletrônicos ou emprestado também de vizinhos ou amigos próximos, porque eles não tinham condição financeira. Esses formulários, então, foram disponibilizados através de link e QR Code também. Sabe-se que a educação ela está em constante mudança. Isso se dá devido às necessidades do setor educacional, e isso acontece por meio de inovações acadêmicas e novos métodos. Esses novos métodos eles se baseiam em outros antigos, e um exemplo é o já citado pela Amanda Paulo Freire, e essas ideias foram utilizadas durante a pandemia na criação dos métodos online, que eles usavam uma melhor conexão entre professor e aluno. Como conclusão, a gente percebe que na conclusão os alunos tiveram um bom acesso às aulas online, porque já de 75% dos alunos que a gente entrevistou, 77% deles disseram que tiveram um bom acesso, e em 77%, 48,7% são alunos de escolas públicas. Isso mostra que, apesar de todos os problemas enfrentados durante o caminho, os alunos tiveram uma boa possibilidade de acessar as aulas online, e que tiveram muitas possibilidades de absorção de conteúdo. Agora, sabe-se que a utilização de ferramentas auxiliadoras durante esse período, como o Google Classroom e o Google Meet, foram muito importantes para a configuração da tecnologia no setor educacional. Todavia, a disponibilização de conteúdos de qualidade e sites e aplicativos informacionais tiveram falta durante a pandemia. Tendo isso em mente, os alunos avaliaram o uso e a disponibilização de conteúdo como mediana, provando que essa disponibilização de conteúdos, os conteúdos disponibilizados poderiam ter sido melhor adaptados para a realidade de cada um. No anexo 3, mostra quanto ao nível de aprendizado e absorção dele, que mostra que 76% dos alunos de escolas públicas e privadas falaram que piorou, comparando com os anos anteriores à pandemia. E 6%, que é uma baixa porcentagem comparada ao nível de que piorou, falaram que melhorou. Isso mostra como a pandemia trouxe essa dificuldade para a absorção do conteúdo. Por fim, a partir da nossa pesquisa, nós podemos concluir em partes, então, as nossas hipóteses, visto que, apesar de ter um nível bom ao acesso desses alunos, tanto de escola pública como privada, nós expomos, então, as falhas do sistema governamental quanto aos investimentos feitos na educação, principalmente em escolas públicas, e principalmente durante a pandemia, e também com essa falta da tecnologia e desses investimentos tecnológicos no melhor desenvolvimento do aprendizado do aluno. Eu só vou fazer um complemento que para mostrar um exemplo, de acordo com a prova de São Paulo, 94% dos alunos que fizeram essa prova obtiveram resultado abaixo do adequado em áreas de exatas e ciências naturais, e 90% dos alunos que fizeram a prova obtiveram um resultado abaixo do adequado nas áreas de linguagens. Essas são as nossas referências. Essas são algumas fotos das perguntas